Assim, agora sim. Conseguiu? Agora sim. Tá vendo, não? Não, estão me Tá. ouvindo? Sim, sim. Eu tô. Caramba! Não, e foi pela outra conta, né? Psicóloga lá do B. A outra não entrava. E essa aqui tá no milagre. Então tá, gente. O pessoal que já me conhece, né? E aí eu queria que vocês se apresentassem. Vocês são as minhas convidadas. Fala um pouquinho de vocês pra gente começar. Bom, eu sou a Rê Furtado, eu moro no Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, morei 2 anos no México, mas enfim, minha profissão eu sou atriz, sou roteirista, sou diretora, sou produtora. No cinema independente a gente faz um pouquinho de tudo, né? E crítica de cinema também. Então, estamos aí. E eu me chamo Luna. Luna Sandin, eu sou psicóloga clínica e forense, e eu vim aqui dar minha contribuição, né? Porque quem olha pensa, psicologia não tem nada a ver, gente, se vocês soubessem. Tem tudo a ver. Muito. Faz uma leitura, né? Faça uma leitura, gosto muito. Gosto de analisar a mente. Inclusive, quando a gente estuda no teatro enfim, a gente começa a ler as pessoas, a gente olha as pessoas e já começa a ler, porque a gente tem que fazer, né, algo parecido e muito real, que é o que os filmes têm que passar, e aí é onde a gente chega, onde a gente está, né, discutindo sobre os filmes. Verdade, é uma coisa que une, né, paixão total, né? Pois é, uma coisa puxa a outra, nunca é uma coisa só. O cinema é uma coisa que abraça muita coisa, gente. E uma das coisas que, por exemplo, os Sinners, os pecadores, né, reuniu foi isso, foi música, foi dança, foi atuação, foi entrega total, foi canto, que eu acho que isso, para mim, é essencial para um ator completo mostrar toda a sua arte, né? Então, eles conseguiram reunir isso, por isso que eu acho que ele tem um diferencial muito grande. Perfeito. Já que a gente vai começar, então vamos começar a falar de pecadores, então, já que vamos lá. Ele é estrela, todos são, né? Mas todas as 16 indicações, a gente vai, então, começar por eles. E aí fica livre, é um bate-papo. Vamos lá, vocês querem começar? Você que puxa aí. Coisas boas, né? Das partes boas. Sim. Melhor ator, né, gente? Nossa, não, olha, ficou bem difícil, acho que para todos indicarem, escolherem uma pessoa só. Na verdade, né? Porque todos ali jogaram muito bem com seus personagens, com toda a dinâmica de cada filme, né? Porque cada filme é uma história, não tem como comparar. Mas, assim, a atuação do Michael B. Jordan, né? Ele fez 2 personagens, tem toda aquela dinâmica. Inclusive, o próprio Wagner Moura também fez 2 personagens, né? Não no mesmo plano. Sim. Então, assim, todos ali estavam, tipo, sabe? Por exemplo, Timothée Chalamet, ele treinou 7 anos ping-pong para fazer o papel dele, né? Sim. Enfim, Leonardo DiCaprio, gente, não tem nem o que falar, né? O Ethan Hawke, o Ethan Hawke fez um personagem muito particular, muita gente não gostou, mas foi muito interessante. Eu gostei, mas o Michael B. Jordan realmente valeu, assim, merecidíssimo. Gente, e representando o terror, né? Sim, não, e tá aquela coisa, assim, né, as postagens aí da preparação antes do Oscar, aquela coisa, o hype do assunto era pecadores, não é terror. Gente, como assim? De onde vocês tiraram? Não, ele começa engraçado. De uma forma, né? Ele começa de uma forma e quando você vê, eu tô num filme de terror? É porque, assim, alguns fãs, e eu me incluo como isso, né? Porque eu acho assim, a gente espera que todo filme de terror traga susto. Sim. E não depende da abordagem que você quer trazer, do contexto que você quer trazer. A ideia não é trazer susto. Não é trazer jumpscare para dentro do contexto. É claro, né? Se for uma necessidade, o que infelizmente está muito desgastado hoje no gênero, mas a ideia não é. Você traz história, drama, né? Uma história por trás daquilo ali. E esse filme ele traz uma crítica social incrível. Não sei se a gente pode ficar falando essas palavras aqui, né?
para não Espero divulgar. que possa, né? Eu não sei, eu prefiro não correr o risco. Mas, assim, é uma crítica social muito forte. E além de eles acharem que não parece terror, porque, gente, tem um vampirão maravilhoso ali do lado de fora. É um monstro. É um. Não é terror. Só pra começar, eu não vou. Tô só pra falar. Como assim? Não é monstro? Não, e E começa com aquela cena, né, da igreja, né? Aquela coisa dele agarrado no braço da guitarra e tal. E aí tu vê uma coisa, e aí vai desenrolando a história com os irmãos, né? Com os gêmeos, e aí você fala, você até esquece, você fala assim, nossa, não é um filme de terror. Quando o Remick, Remick, né? O vampiro, ele meio que desce assim do nada, pá, e aí tu fala assim, opa, aí aparece os indígenas, aí começa assim, nossa, tá, tem algo diferente aqui, e aí começa o filme de terror. Eles Isso é muito fizeram toda uma interessante, porque introdução. quando a gente está acostumado, né, a assistir filmes de terror, então a gente olha, a gente já pensa, a gente sabe como é que funciona aquele modus. Então, quem não está acostumado pensa, o cara tá realmente não tá fazendo nada de errado, os indígenas que estão errados, né? Então, quando a gente olha, a gente já tem aquela percepção. No lugar que tá tudo montada. Mas é porque terror, esse terror, não existe terror contemporâneo, pelo amor de Deus, não vou nem entrar nesse termo. Ele é muito sutil, ele consegue dividir etapas de construção para chegar no ápice da história, né? Então, assim, não há necessidade de chegar já com o monstro ali, né? Colocando, é tudo muito, muito bem feito. E falando, rapidinho, só para não esquecer, da atuação do B. Jordan, eu juro para vocês que a primeira vez que eu vi o filme, na verdade eu só vi uma vez. Eu não sabia que era a mesma pessoa. Eu pensava que eram duas pessoas bem parecidas. Né? Gêmeos. Aí eu fiquei assim, não, mas eu conheci ainda, sabia que ele não era gêmeo. Mas então, assim, deve ser alguém parecido. Eu já fui com a informação mesmo, porque veio aquele hype todo nesse. Não, porque ele fez os dois personagens. Nossa, sério. Aí só me lembro, menina, só me lembro do Fragmentado. E ele disse que ele conseguia mudar o negócio a fisionomia. Apareceu outra pessoa. Não, foi usado um dublê, na verdade, um outro ator. E de corpo, né? De corpo, e as faces foram gravadas com uma câmera 360. Ele fazia todos os movimentos. Fazendo, né? O jeito dos dois. Exatamente. Porque é bem desafiador fazer isso, né? Colocar até para edição, para montagem, tudo foi muito desafiador. Pra ele pensar, né? Eu sou um e sou outro, são personalidades diferentes. Tem que cortar aquilo. E sem falar na direção, porque a direção, ela tá olhando tudo ali, tem o AD, né, que é assistente de direção. Por exemplo, colocar ele num plano fixo e um outro no que vai fazer ele, né, que seria o irmão dele, e aí depois ele tem que fazer as caras reagindo a ele. É muito complexo isso. Pois é, gente, não tem como não ser esse prêmio para ele, não que os outros não mereçam. Mas eu vou puxar o negócio do meu lado. Não, olha, foi muito merecido, assim. Foi. Até porque quando a gente pega, assim, quando a gente faz aquele apanhado, né, do Oscar, se a gente vai fazer uma pesquisa, foram pouquíssimos filmes de terror que realmente ganharam. E não é aquele terror. Eu até pensei assim, quando a gente lembra, tipo, Bebê de Rosemary, aquele outro Silêncio dos Inocentes, sabe? A gente pensa, é um tipo de terror, mas é um tipo de terror mais psicológico. Então, quando a gente pega Pecadores, que tem toda aquela ação, tem toda aquela performance, eu vejo que é uma vitória para nós que somos fãs do estilo. E de repente o terror vira um musical. E de repente vira uma dança. E é tão linda aquela cena. Nossa. Não, e os atores cantaram em cena, tá? Ali foi gravado ali. Sim, eu vi os bastidores, coisa mais linda do mundo. Muito emocionante. E a cerimônia, eu não vi o início, não cheguei a ver o início, porque deu uma atrasada, mas eu só vi assim, da metade pro final, mas parece que abriu com eles cantando, não foi isso? Sim. Né? Eu acho que sim. Eu vi essa parte. Também era isso mesmo. Gente, ainda falando de Pecadores, vamos aí, né? Roteiro original
apesar, esse é um dos pontos que eu vejo muita gente falando. Ah, parece semelhante com o filme O Drink no Inferno. Nada a ver, gente. É só porque tem um bar e tem vampiro, mesma coisa. Puxando os mesmos elementos que os filmes de vampiros Nossa, faz usam, né? muitos anos que eu não assisto dele aqui no Inferno. Vou até colocar na lista para rever, que é até um comparativo assim estranho, né? Fala que ele gosta daquele filme e que ele foi. E ele, tipo assim, como se fala quando você vai se inspirar. Mas o contexto da história é outro, é ancestralidade. É falando Isso. sobre. Tô com medo de usar os termos aqui, Caí, gente. Então, sobre entendeu? Né? Então, tipo assim, é outra coisa. Lá é um filme um pouco mais, né, um pouco de trash, ali, um terror mais cômico, mais leve, para você curtir mesmo, sabe? Aquele, como eu gosto de usar o termo, terror de shopping. Pra você se divertir. Mas foi uma delícia, porque o musical, a música em si, era um blues. Gente, quem não gosta de blues passou a gostar. Por isso, Quem não É conhece, verdade. entendeu? E é uma forma diferente, é gaita, é guitarra, e aí depois, naquela cena lá do clube, né, que ele começa tudo pegar fogo e aparece as outras origens, né, enfim, gerais, aonde a música pode chegar, até onde a música pode atingir, como ela pode atingir uma pessoa, né? Aquilo, né? São tantas camadas que realmente você fica assim, meu Deus. Assim, meu Deus, tipo, é tão do passado, quase 100 anos a contagem do filme, vamos dizer ali, mas é claro que ali pega um pouco mais antes, né? E aí você vê que vem ali evoluindo para outros gêneros dentro da música e dentro de uma sociedade, sabe? Porque você não está falando só de música, você tá falando de uma sociedade, de cultura, traga, sabe? Boas. Então, assim, é tão rico. E eu fico tão triste quando as pessoas falam assim. Porque eu vi isso nas postagens, né? Então por isso eu tô comentando. De falar assim, que filme hypado, né? Tá na moda. Gente, a gente ainda grita tanto ainda pela questão dessa quebra de paradigma do racismo, né? Vou falar isso para que não caia. Né? E aí vem homens, não todos, tá? Não generalizando, branco, hétero, cis, falando que tá falando gracinha, sabe? Não precisa nem estudar cinema, assiste o filme da forma correta, pesquisa se você tiver dúvida, então que a internet está lá se você tiver dúvida. E é um filme recheado de coisas que parece ser antiga, mas infelizmente a gente ainda briga por isso, briga por espaço. Entendeu? É verdade. Há aqueles que não ficaram tão satisfeitos, né? Porque nossa, essa briga é deles e a gente quer brigar com eles. Entende? Que a gente quer esse espaço junto com eles. Mas você também não acha, por exemplo, que esse ano, como a gente já tinha começado, né, falar, foi bem diferenciado porque tivemos Frankenstein, Sinners, A Hora do Mal, foi premiado, né? Então, assim, se você for olhar para outros anos, não acontecia isso, né? Mesmo que seja uma categoria técnica, não tem problema que seja uma categoria técnica, a gente está já falando, o Oscar ali foi lembrado, tá? E é uma crescente, a cada ano vai crescer mais essa coisa do terror e dentro do Oscar, olha, eu lembro a última premiação que eu vi, eu lembro que eu acho que era alguma coisa sobre estaca, eu não lembro, Screen Award, que foi a primeira vez, lá para os anos 2000, que eu vi que tinha premiação para filmes de terror. Era tipo como se fosse o Oscar, né, dos filmes de terror. E ver filmes, né, entrando, né, o filme mais forte, querendo ou não, mais, né, performático, é pra gente uma vitória, sim, sabe? Porque... Pode falar. Porque a gente, se eu pegar o outro exemplo, né, que eu tô me recordando, o Exorcista, né, só tinha a Reagan ali, né, toda performática, tinha outras questões, eu nunca esqueço, eu acho que vocês vão recordar, que é a cena dela se machucando com um crucifixo. Aquilo ali é muito, muito absurdo. E ainda assim, né, ganhou, teve sua indicação e teve seus ganhos. Não, de 52 e 53 anos. Já, não é hoje. A gente já viu umas coisas meio cabulosas, assim, mas é um filme que... Sim. Mexendo e esse Oscar desse ano, desde o ano passado, já está furando a bolha em vários sentidos. Por exemplo, curta-metragens, eu não via muito sendo, né? Foi premiado, está sendo agora uma categoria já de uns tempos para cá,
E teve dois vencedores, vocês acreditam, do curta-metragem ontem? Olha que Abriram legal. dois vencedores. Foram dois vencedores. Eles não conseguiram decidir. Entendeu? Eu não sei se já aconteceu isso, os apresentadores falaram que acho que foram umas 2 vezes que aconteceu isso, mas assim, é inédito uma coisa dessa. Sim. Filme internacional também nós estamos tendo abertura, o Brasil é prova disso, né? E o Brasil tendo abertura, não importa o gênero do filme, o terror também vai ter, porque tem produtores brasileiros que estão querendo fazer filmes de terror. Então, assim, nada na bola. Muitas para todos É nós. uma crescente. Não, só de chegar lá. Eu sou uma, né? Você sabe disso. Eu tenho roteiro de terror, né? Ai, gente, só de chegar lá já é uma vitória muito grande. Mesmo que não tenha lá a gente faz um troféuzinho e entrega para eles de coração, porque já é muito. Ai, Sem falar que, por exemplo, o Wagner Moura estava lá, né? Inclusive, o Lázaro Ramos foi convidado por ele, e eu acredito que o Lázaro Ramos, ele já está ganhando uns festivais aí com um filme muito interessante dele, porque eu amo os trabalhos dele. E eu acredito que ele já foi nesse ensejo de, tipo assim, o próximo filme pode ser o seu, então já vai... Os caras que eu queria ver, sabe? Porque exatamente. Dele, e aí ele tava comentando que era o que ele queria, chegar no aeroporto dos Estados Unidos e perguntar, para onde você vai? Aí ele falou, pro Oscar. Aí ele falou, sou ator e tal, sabe, com aquele orgulho, sou brasileiro. Nossa, foi muito legal, assim, ele falando, sabe? Então, assim, eu acho que, pra mim, eu acho que foi bem satisfatório. Né? É claro que eu tenho coisas. E assim, eu que assisti praticamente todos os filmes, né, para poder fazer as análises, eu fico com o coração, como eu até comentei ontem, pós-Oscar, né, o After, eu gravei um stories, falando que eu fico com o coração quente, porque a gente estava concorrendo com filmes tão grandes quanto, sabe? A gente estava com gente grande, de peso, diretores, roteiristas, atores, atrizes. Às vezes, uma das únicas poucas vezes que teve isso, né? Exatamente. De igual para igual, sabe? Isso. Então, valeu. Sabe? Não tem que ficar triste, só o fato de ter uma indicação já é uma vitória, porque quando a gente olha o Brasil, ele tem muitos filmes bons. Então, só o fato de ter sido indicado, né, já é algo muito bacana, porque quando pensaram algum dia que um filme brasileiro, mas né, poderia ser indicado, poderia estar lá com brasileiros representando, né? Quando? Com certeza. Estão baiano ainda, gente. Que eu acho um molho. O nordestino soa mais, assim, por causa daquela representatividade mesmo do brasileiro, né? Isso, não deixando a gente de lado, que é dos outros estados, mas assim, é tão bom ver, né, que é algo mais, sei lá, mais... Não, e você ser conhecido por artista brasileiro que faz arte, faz cinema, e não só por futebol ou samba, sabe? Como a maioria das pessoas... Isso mesmo. E eu falo disso porque quando eu morei no México por 2 anos, as pessoas falavam... Eu não posso nem comentar aqui, né, o que falavam, mas assim... Nossa, mas você é brasileira? Eles tinham outra visão de pele, sabe? De cutis. Então, assim, de cutis, Não, você não tem cara de brasileira, você é americana. E eu... Não, sou brasileira. Mas, assim, era sempre assim, Ronaldinho, Pelé. Nossa, era essas as referências, né? Hoje em dia, as referências são Fernanda Torres, Wagner Moura, enfim. Ai, muito bom. Está levando o nome do Brasil para além do... Eu só começo, né, meninas? Não saí do Pecadores ainda, e eu fiquei muito feliz, não coloquei aqui, mas é só porque eu lembrei. Eu acho que foi, ela ganhou como fotografia, né? Primeira fotografia, vez. Fotografia belíssima também. Gente, eu fiquei... Embora Sonhos de Trem estava belíssimo. Uma batalha após a outra também. Ganhou a primeira mulher que ganhou, não? No caso foi a única mulher, a primeira, né, que representou a gente. Né? Pois mais uma quebra aí, né? Quebra de paradigmas. Mais uma vitória. Mas uma vitória a mais, né? Uma vitória a mais. Filme de terror que trouxe, eu gosto disso. Porque ele é bobado, e é uma coisa que eu ia comentar com vocês que eu esqueci. Às vezes
os filmes que vêm para o Oscar vêm com outros gêneros, né? Pintados à mão de suspense, que não é suspense, é terror, ele é só um subgênero do terror, mas para o Oscar ele é um gênero e ele quer pintar ali suspense ou drama histórico, alguma coisa, e esquece do horror, né? Que é de fato ali contado, como se ele não pudesse contar uma história, né? E aí, o que eu vou trazer a primeira vez uma mulher, uma fotografia, para mim. E o discurso Também. dela? O discurso dela foi maravilhoso. Maravilhoso. Fiquei com os olhos cheios d'água. Muito bom. Vamos, E então, tem melhor trilha também, né? Melhor trilha sonora. Sim, é verdade, gente. Melhor trilha sonora, Pecadores também levou. Não, maravilhoso. Dá vontade de pegar, assim, botar ali pra tocar no Spotify e ouvir aquele som para relaxar ali o dia todo, porque tá maravilhoso. Todas as composições é de arrepiar, é incrível, maravilhoso e com contexto, né? Que é o principal. Exatamente. Eu acho que em si ele busca isso, mas quando, sei lá, tem coisas que é mais enraizado, e eu vejo que isso é muito enraizado. Conta a história até nisso. Mas, por exemplo, a trilha, sim, conta a história, né, em música, e a trilha em si, também, a trilha do filme, que você tem uma parte que ele tá, eu não sei se é o Delroy Lindo, que tá contando uma história, e aí parece, você não vê o que ele tá contando, mas você ouve, sabe? Aquele sussurro, e eu falei, nossa, que interessante. No caso, acho que você aplicaria som, né? Não sei. Mas, assim, eu achei muito interessante a composição, a montagem, foi muito legal. Muito legal mesmo. Não esquecendo que a gente não tá falando só do vampirismo, né? Tipo assim, destruir poderia ser a linha de pano, né, do negro, mas poderia ser de outro, mas da parte, né? Eu vi que o pessoal também tava falando, e a parte do... Como é o nome, gente, do personagem, do vampiro? Eu sou horrível pra lembrar. Remick. Isso. Também, né, a cultura dele, do país cultura, dele, né? foi estudada, também foi destruída, e aquela coisa, tipo assim, o opressor também oprimindo, então também conta essa história do lado. E o Pai Nosso, que eles começam a rezar, ele já sabe de cor, porque foi isso que, quando estavam destruindo, né, o povo dele, estavam rezando o Pai Nosso. Exatamente. Né? Me conta uma história de verdade que aconteceu, né? Não vou falar só do povo negro, vou falar também do povo branco. Aconteceu isso também com o país deles. Então, é legal, conta-se histórias de pessoas. Mas... E o ator que fez o Remick, ele também aprendeu a dançar. A dança. Né? Ele fez aula de dança e eu apreciei tanto isso no ator. Porque conta, né? Cultural. Não dá pra você ir lá e falar, vou fingir que tô sapateando, que não vai rolar. É o mesmo que você falar, você vai fazer um filme, você é uma guitarrista e você não sabe fazer um acorde direito, não vai passar veracidade. E o povo quer ver isso, sabe? Sente o que é potente, o que é verdade, isso é muito potente. Porque aqueles que, vamos dizer assim, as pessoas que são dos países de origem, são os primeiros a julgar e com certeza criticar, né? Como assim? Não é isso? E tá certo, você tem que dar e fazer como está sendo contada a história, mais um motivo. A trilha sonora foi maravilhosa, embora não tenha ganho de melhor canção, né? Mas melhor canção, gente, Light to You, né? Pra mim era certo. Mas o Golden é mais comercial e mexe mais tem isso. O povo com a galera mais jovem, né? Conta muito. Tem mais alguma coisa para falar de Pecadores, gente? Eu acho que... sim, tem uma observação. Eu vi o Buddy Guy, que é o ator, o cantor, né, que faz a participação no final como o Primo Sammy, já mais velho. Ele apareceu na cerimônia, gente, todo bonitinho de macacão preto, com umas blusas de bolinha, lindo, viu? Muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Muito fofinho ele. Que lindo. Eu vou ver se eu consigo ver na internet alguma coisa dele. Apareceu um Rios aí, eu tava olhando. Vamos ver se eu consigo ver. Mas eu acho que de Pecadores foi tudo, né? Que ele ganhou, né? E perdeu. Acho que a mensagem que eles quiseram passar foi passada com sucesso, porque teve cultura, teve história, teve música, teve amor, teve emoção, teve raiva, teve explosão de sentimentos. Teve a lenda do, né? Sim.
Teve Sim, a história que eles não teve mudaram em tudo. nada. Teve água benta, teve Exatamente. ralho, teve estaca, teve tudo que tem que ter. Teve permissão Tudo para que entrar no tínhamos local. direito. Exatamente, eles não mudaram em nada nisso. Foi muito legal. Esse aí vai ficar para a história. Eu tenho certeza que a gente. É aquele filme de você que daqui a 20 anos, quando ele entrar entre os clássicos, vai entrar. Tenho certeza, será lembrado. E não, eu acredito que é um filme que não vai envelhecer. Felizmente, infelizmente, por causa do contexto dele, eu não acredito que ele vai envelhecer. Porque eu acho que a gente ainda vai lidar muito com isso ainda. É, É. Que a infelizmente. história é contada, infelizmente. Infelizmente. Então, vamos para melhor atriz. A melhor. Amy Madigan, Hora do Mal. Nossa, merecidíssima. Embora, Merecidíssima. né? Todas que estavam ali, no meu top 3, eu acho que eu escolhi as 5, porque não tinha como. Eu não esperava por Duas isso. vinham de valor sentimental, que é a Ellie Fanning, e a Inga, né? A Inga, inclusive, gente, a Inga fala português brilhantemente, hein? Ela morou aqui no Brasil por um tempo e ela fala português. E já tá, acho que já até convidaram ela para fazer alguma coisa aqui. Foto com Wagner Moura. por isso. Que tem uma conexão. Ela fala perfeito, hein? Fala muito bem. E aí tinha a Teyana Taylor, de Uma Batalha Após a Outra, e a Yumi Musako, né, de Pecadores, também, que foi maravilhosa. Todas elas, cara, são arrebentaram, mas a Amy Madigan era necessário ela ter. Não me esperava, eu juro pra vocês. Eu fiquei tão feliz que eu falei, ela deu uma risada. Vocês vão me engolir. Ela falou isso, né? Mas a risada dela foi muito, assim, tão espontânea e foi, tipo assim, um desabafo. Foi um desabafo. Sim, foi o personagem, mas assim, eu senti que foi uma coisa assim, bem, sabe? Tipo assim, vocês vão ter que me engolir, porque eu sou de terror que tá ganhando melhor atriz. Né? Não, e assim, vamos lá. Tô nem aí, gente. Pode falar que a gente tá. Como é que se fala? Como é que é o termo agora? Militando? Militando. O termo que vocês querem. Uma mulher de idade. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Uma mulher de idade. Porque quando a gente busca, né, todos os anos assim do Oscar, o que a gente vê? Não é desmerecendo, né, mulheres mais novas, mas parece que para eles é mais uma questão de valorizar aquilo que é novo, né? Beleza. Isso, etarismo, a palavra é essa. Então, ver que ela ganhou como melhor atriz coadjuvante, para mim, foi assim, gente, uma senhora arrasou. Gente de peso. Sim, isso mesmo. Gente, tipo assim, ela é uma caricata tão que quase... Não é pastelão, gente, mas ela é muito caricata, né? É tipo assim, quase uma palhacinha, sabe? Porque vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não esperava que ele ia ganhar e eu fiquei super feliz. Não e outra coisa, mais uma curiosidade para vocês e para quem está assistindo. Tanto Ellie, Fanning, Inga, todas que foram Teyana Taylor, Yumi Musako, Amy Madigan são amigas pessoais de Wagner Moura. São amigas mesmo. Que legal. E a Amy Madigan é amiga de cigarro, ela falou, né? E aí ela tirou uma foto com ele, ela fazendo carão, né? Ela fazendo carão do lado dele, foi muito engraçado. Certa pra ela. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, gente, que bom que Mas também, gente, olha, falando em Amy Madigan, a gente não pode esquecer da Tânia Maria, que fez a Amy Madigan, né? Que fez aquele vídeo pra promover. Ai, fiquei titinha imitando ela, gente, mas aqui... Um gravetuzinho, né? E depois ela interagindo com o pessoal de Pecadores e com o Léo. Não, muito lindo, gente. E ela fez um vídeo lá no final, gente, não fiquei triste que o Brasil perdeu, a gente ganhou, na verdade, não sei o que, ela falou. E tá fazendo publicidade. E a outra senhora, né? Nossa, pra você ver como idade, né? Hoje em dia não tem. Esse Oscar foi diferenciado, meninas. Mas hoje em dia não, porque a gente lutou muito para poder conquistar o nosso espaço. Não, como é verdade. Como gênero, né? Mulher. Não, mas se você pega um tempo. Tipo assim, e isso vem de muito lá atrás já, onde não vou entrar nesse paradigma de homem e mulher, mas em que a idade, né, desvalorizava depois dos 40, você é desvalorizado o seu trabalho. Principalmente na televisão, né? Principalmente na televisão. O Oscar passado, aquele filme que ganhou, né, o Anora,
É uma menina altamente nova e a história, na minha opinião, não é desmerecendo a atuação dela tudo, mas é uma história pra mim que, gente, Sem pra comentário. quê, né? Sem comentário. Parece uma tiração. Não é filme de Oscar, gente. Porque, assim, Pois igual é. eu falei com o Leandro essa semana, o Oscar esse ano ele abraçou, não a questão da política, mas o drama histórico de cada lugar. Sim. Né? Não sei Exatamente. se são fatos reais, mas foi legal você ver isso acontecer. Ele gosta disso, né? Por exemplo, filmes de guerra é um gênero que vai sempre pro Oscar. Normalmente sempre vai indicar. Pecadores. Com mais história. Então, assim, é tão bom, né? Porque, assim, é uma particularidade nossa aqui. Você vê Agente Secreto, contou a história, né, daquela época e que ainda, infelizmente, está sob uma sombra ainda hoje. Tem coisas ainda escondidas, que, né? Inclusive, falando disso aí que você acabou de mencionar, sobre o melhor filme internacional, um deles, que é A Voz de Hind Rajab, ele foi filmado um bom tempo escondido, porque não poderia ser morto. O diretor mesmo, os atores e tal. Enfim, A Voz de Hind Rajab e aí ele concorreu pela França, porque ele não podia ser ele não podia país, pisar. Não podia. E então a França foi uma questão política, né, dele poder pisar ali. Outra questão política, que aí eu acho que tem uma explicação também pelo filme ser o melhor filme, né? Uma Batalha Após a Outra. O próprio Wagner Moura tinha comentado numa entrevista que Uma Batalha Após a Outra é quase uma continuação do Agente Secreto, só que em níveis americanos, políticos americanos. Sim. Entendeu? Então, assim, talvez eles pensaram muito bem, tipo assim, vamos abraçar o quê? A política de um outro país ou o nosso, né? Então, assim, é bem uma alfinetada. Para quem viu, entendeu muito bem o final. Se for para, infelizmente, esse eu não assisti, né? Mas quero assistir. Ganhando, muito bom. Daria para todos. É muito bom. O Leonardo DiCaprio tá perfeito. Gente, eu ri tanto com o Leonardo DiCaprio. E é justamente a cena que a Tânia Maria fala. Ele fala, qual é a cena? Ela fala, qual é a cena, meu filho? E ele querendo, ele fala, mas que cena? Ele não sabia. Gente, muito engraçado. Eu gostei muito. Vocês viram, né, ontem eles falando, gente, ele é uma máquina de meme. Aí vai com a cara de... Gente, vocês viram ele falando do J-pop, do K-pop? No Não. Globo de Ouro. Não. Aí as meninas venceram também, né? Com Golden e tal, a mesma música que venceu o Oscar. E aí ele fazia assim, ó. Que pop. Alguém não estava entendendo que era as meninas. Estão rachando aqui. Quem faz leitura labial, inclusive o Gustavo tem um vídeo fazendo ele, né? A dublagem dele. Ele falou, a gente tá rachando o bico aqui, que não sei o quê. Não, muito caricato. É o mais novo meme dele, gente. Ele é uma máquina de meme mesmo. Aquele Ele homem. é muito engraçado. Meu Deus. Muito bom. Muito E ele bom. tá a cara do Jack Nixon, né? Às vezes eu acho ele a cara do Jack Nixon. O rostinho, né? O rosto, né? rosto. Infelizmente, o Leonardo DiCaprio envelheceu mal. Acho que eu não reparei no rosto dele realmente, né? Ele é um debochado gostoso. Deixa quieto. Então, vocês querem falar mais alguma coisa do Hora do Mal? Só pra gente... Mais alguma coisinha também? Só dizendo que pra mim foi maravilhoso. Legal, o roteiro, acho que tudo foi legal. Pena que só teve uma indicação, acho que poderia ter mais. Verdade. Foi só uma indicação pra eles. Assim como a meia-irmã. A meia-irmã, cara. Feia, né? Só foi uma indicação que Gente, a atriz poderia ter sido indicada. Não, melhor atriz, ela encarnou aquele personagem de uma forma tão maravilhosa. Ela é o filme, gente. Nossa, foi o primeiro filme dela. Não sabia, sério. Nossa, eu consegui sugar aquele filme nessas 2 semanas, pegando todo o contexto, você sabe? É outro que... Assim como o menino, esqueci, Milo, que faz o primo Sammy, também foi o primeiro trabalho dele. Já chega a se chegar, né? É um outro tema que também nunca vai envelhecer, né? Essa coisa da mulher tem que estar beleza. Qual é a beleza ideal, né? Olha, quando assisti a Minha Irmã Feia, eu fiquei muito horrorizada com a cena do nariz. Porque foi assim, acho que o extremo. Nariz, pé,
As outras eu tava super entendendo até chegar a do pé, né? Porque realmente é uma crítica muito forte. Porque o quanto a mulher ela tem que ser, vamos dizer assim, Padrão perfeita, o padrão perfeito. perfeito. E ela ela atinge o extremo para ser perfeita. E no final não valeu de E ela não nada. era nem tão feia, né? Não, ela só tinha aparência de criança. Porque era da época também. Pra Exatamente. época. Aí o filme é tão bom, gente, que chega uma hora que eu fico com raiva da Cinderela. Eu fiquei com raiva da Cinderela. Eu falei, mulher bonita, não, tem que Não, eu até entendi, né? Porque quando a gente pega, né, a versão Disney, a gente vê, né, as irmãs como realmente mais ruins, vilãs, né? né? Vilãs. Então, a Cinderela estava naquele contexto. Eu nem julgo ela pelo que ela fez, que ela fez foi pouco. Também. Agora ela se juntou com um cara nojento, porque aquele príncipe, né, convenhamos. Ai. Não, e ela tirou a giba, né? Aquela giba E ele tinha uma giba enorme. Eu falei, ué, como é que é isso? Ela tira e ele tem, o príncipe tem uma giba enorme. Mas enfim, eu acho que era justamente para fazer esse contraste, né? Tipo assim, aparelho, não existe aparelho. O pessoal falando, gente, mas existe aparelho naquela época? Claro que não, gente, é para brincar com a ideia da perfeição. E trazendo isso para as mulheres de hoje, eu vou falar assim, dessas do Oscar mesmo, assim, que apareceu há alguns dias atrás, gente, a vencedora do... Ela ganhou alguma coisa na Substância do ano passado. Como é o nome da atriz? Substância do ano passado. Foi aquela outra que fez com a Demi Moore? A Demi Moore, né? Demi Moore. Foi, né? Ela apareceu, eles falando, Demi Moore apareceu super magra. Ela realmente estava mais magra do que ela já estava. Mas eu falei, gente, ela aparecer um pouco mais, ela vai ser um pouco mais gorda. Aí essa aqui agora apareceu esquelética. Então, tipo assim, nunca vai estar numa perfeição para nada. Nunca vai estar nada. Exatamente. Você decide ser feliz do jeito que você não, como você quer e chega aonde você quer. E não esperando uma aprovação de ninguém, a sua aprovação pessoal. Chuquito! Nunca vão chegar a lugar nenhum. Nunca, não faça isso para ninguém, porque É verdade. o filme fala isso e elas que estão ali à frente sendo mostradas, se tá muito magra, tá magra demais, tá passando fome, esqueleto. Nunca tá perfeito, né? Ou tá muito magro, tem pouco peito, ou tem muito peito. Exatamente. A Elvira, que é a personagem lá de Minha Irmã Feia, ela já estava tão acostumada com essa coisa de ser feia, de ser humilhada, que numa cena do filme, logo no início, né, o pai da Cinderela, antes dele morrer, ele joga... Vocês viram isso? Eu achei tão estranho. Jogou, olha ela lindo. Gente, ela rindo, cara. Tipo assim, tá tudo certo. Joga na mesa. Tipo, olha, como assim? E eles rindo, ele como se fosse coisa mais normal, né? Normal. E também tem aquela comédia ácida que quando ela corta um pé, aí a mãe dela fala, mas ele ficou com outro. Aí ela vai lá e faz o outro, se eu não me engano, não termina de cortar. A mãe faz. E a Tênia, gente, a Tênia. Achei ali de um absurdo. Quem se fez, de fato, foi a Tênia. A Tênia foi a coadjuvante. Faz para chegar à aprovação de outra. Exatamente. Não, e a barriga dela ficava no meio do tempo todo, né? E eu com medo, falei, esse negócio, ela vai beijar o rapaz, vai pensando, né? Muito real, né? E quando eles botam aquela bacia de leite, eu lembro da minha infância, as pessoas falando que puxa, né? Dizem que puxa. Se funcionava, de fato, não sei, mas eu lembrei também da minha infância. Minha avó falava, essa menina tá lua cheia, né? A lua cheia, parece lua cheia e leite, parece que puxa. E leite quente, e aí você... Eu lembro de falar de você sentar no leite quente, que vai se vender. Então, assim, não iam fazer essa cena, ainda bem. Mas, gente, foi... Mas, assim, não sei quem assistiu, mas sem dar spoiler dando, né? Final, ela fica quebrada praticamente, né? Mas feliz. E aí ela é como se ela tivesse se libertado. Se libertou. A irmã dela pegar e ver a situação dela e falar, vamos sair daqui, vamos sair e pegar o dinheirinho lá, né? Cantou a mãe dela lá, tentando. Mas a mãe dela também não tinha culpa, era uma sociedade que joga em cima do peito.
fazer isso pra você conseguir isso. Então, Eu não achei a mãe dela tão ruim, assim, aquela malvada e tal. Não, ela tinha que... Ela estava atrás tudo dela também, né? Sabendo como era naquela época. Exatamente. tipo, lá na dela, lá do nada, você é a heroína da história, tipo assim, eu vou te tirar daqui, do jeito que você tá, e vamos. A irmandade, sororidade. Como é que se fala, gente? Sororidade. Sororidade. É aí, porque muitas vezes você vê sua irmã, né, mulher com mulher, ali se ferrando, e você prefere dar as costas, né? Tem mulheres que não se apoiam, né? Principalmente família, né? Às vezes. Criticar, não, nossa, esse negócio tá. Isso se para nisso, gente, por que não abraçar em vez de criticar? E ela simplesmente largar, porque ela poderia continuar ali na vidinha dela, né? E talvez ela até poderia ser a próxima vítima, provavelmente, mas assim, pegar a irmã dela e vai nem imaginar assim, vamos passar fome, sair daqui, mas vamos sair daqui. E ter essa cumplicidade assim, entre elas foi tão lindo, foi tão emocionante. Foi, Não verdade. podia, ó. Outra mensagem. E ver a história numa outra perspectiva do que a gente já conhecia da Disney é mais interessante ainda. A mesma coisa aconteceu com Frankenstein. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma releitura de uma outra visão, um outro prisma que funcionou muito bem e está funcionando. Eles estão começando a enxergar, pô, peraí, tem dois lados na história. Vocês conhecem a vida inteira esse lado, vamos conhecer o outro. Sim! Aí você viu essa, no caso, é a Cinderela, né? Cinderela. A Cinderela como uma coitadinha ali da história, né? Eu tava com o sempre ranço dela. Eu já tava com o ranço dela. Ela não esteja sofrendo. Você pode ver, o pai dela estava putre, se estragando lá na sala. Ela teve que ver nem para enterrar, para não gastar um dinheiro com enterro. Então, assim, ela mas aí tem um lado que ela sofre, obviamente a gente entende, mas assim, eles puxaram muito, obviamente, muito mais pro lado da Elvira, pra gente conhecer o lado da Elvira. Né? Tanto que ela é muito indiferente, ela não é a Cinderela tão boazinha quanto a gente todas são vítimas, todas as histórias são vítimas, a gente só não consegue às vezes ver o lado, né, o outro lado da moeda. Peraí, mas olha, ela não amava o príncipe. Não. Ela amava o outro rapaz. Não, Entendeu? Filha. Exatamente. Aí daí tem que ver o caráter um pouco da Cinderela meio, né? É porque como o pai dela morreu, ela perdeu todas as regalias dela, né? Exatamente. Então ela fez o que qualquer pessoa na situação dela poderia ter coragem de fazer naquela época. Estavam falidas. Ela tinha que te restava. Então, o que ela tinha que fazer? Largar a beleza dela. E ficar com o príncipe. E aquele príncipe é muito pouco, né? Porque os assuntos que eles falavam mais dos amigos. Ai, fale. E falar que aquilo era real. Era real. E acho que era bem pior do que realmente era, né? Do que é mostrado. Que hoje em dia ainda tem, né? Você tem com os homens, e tanto homens quanto mulheres, tem como se cuidar dessas doenças, né? Isso. Naquela época não tinha essas coisas. Então, assim, era tipo, vai encarar assim mesmo. Eu sou o príncipe. Mais alguma coisa que vocês falarem da minha irmã? Olha, teria muito mais, mas eu acho que a gente pode partir para Frankenstein, uma vez que eu já dei o link aí, né? Entrado. Outra forma de releitura do Frankenstein, agora do Del Toro. Que é a coisinha mais mexicano muito mexicano, latino. E todos, né, os atores ali, se eu não me engano, eles são latinos, né? Ou descendentes de latino, pelo que eu tava vendo. Eu não sei. Parece que sim. Agora eu não vou puxar o nome dos atores aqui. Parece que sim. Todos, inclusive eu não abri, gente, o nome o principal é o... Então parece que são descendentes, sim. Eu tava com o nome dele aqui. Esqueci agora. Deu branco, gente. É muita informação da onde estão. São muitos nomes. Latina. Como? Você foi entrar na parte latina. Latina. Acho que aquela informação. O ator que fez o Victor Frankenstein, parece que ele é latino, não vou puxar agora o país de cada um. Jacob, a Mia, né? Vocês sabem que ela tem parentes sobre gente, né? Brasil. Todos eles eram latinos e é legal, né? abraçar essa coisa, né? Foi tão gostosinho ver isso. E outra parte, né,
Frankenstein. do Frankenstein, eu chorei, não vou mentir pra vocês, eu chorei, foi isso. delicado, né? Ele conseguiu fazer Muito uma coisa poético. tão poético, delicado, A raiva sutil. dele. Tanto o próprio Victor, eu vi assim uma questão nele muito triste, porque como eles trouxeram, né, a outra parte, o que foi que motivou ele a criar, né, a criatura. Gente, ele só era uma criança, mesmo adulto, só era uma criança ainda perdida dentro de suas dores. E o que uma criança que está sempre buscando ali a perfeição faz? O inimaginável. Exatamente. A aprovação, né? Ele queria tanto aprovação, né? O pai. Se eu pudesse trazer minha mãe de volta, como eu faria? Não dá mais, já está enterrado, mas e aí, como trazer as pessoas que já se foram de volta? A dor dele, né, criou a dor do outro. O problema é que ele se tornou um homem muito, né, duro, né, de coração. E aí a própria... E a criatura era muito sensível. Ele passou toda a parte doce para ele e ficou sem nada. Na verdade, ele se tornou o pai dele, né? Ele via assim, com ele, né? Pra assumia ele como o pai dele. E ele tentando ensinar ele ali, e nada. Só que aí é aquela coisa da questão da educação, né? O pai dele era rígido, e a única forma que ele sabia educar era aquela, ser rígido, a rigidez. Ele não conseguia dar amor nem... Isso, porque o que ele recebeu era o que ele tinha recebido. Mas é muito assim também, isso é verdade, porque eu vejo meu pai contando assim, a gente não recebia carinho dos pais como a gente dá hoje. Os pais eram mais rígidos, então acaba que passava, da forma que você foi, que você, né, trataram, você acabou passando, ou até você conseguir quebrar isso, falar, não, eu não vou ser igual. Então ele também era um espelho daquilo que era refletido nele, né? Não via o pai dele sempre estava longe, ele vivia com a mãe. E é uma realidade, né? A gente vê muito isso nas famílias, né? Às vezes a criança é reprimida porque o pai, ele trata a criança, não que ele trata mal, mas é aquela forma, ele não sabe dar amor, não sabe falar eu te amo, porque o pai dele tratou ele no passado assim, vai... Não tinha essa coisa, tipo, hoje a gente vê que a criança, né, se deixar... Não entrando nesse assunto, deixava um tapa na cara da mãe, né? Antigamente, nossa, eu lembro a minha mãe falando, se passava, meu avô estivesse conversando com alguém, né? E ela passasse no meio, você pode saber que quando chegasse em casa ia apanhar. Não tinha essa coisa. Hoje você quase interrompe seu pai. Não tem limite, né? Até os próprios pais não dão limite hoje em dia, né? Isso também, não vamos culpar só as crianças. Né? Não, é a questão da abertura. Eu até entendo, porque assim, se a gente vem de uma educação rígida, é normal que ou a gente se transforma nesse próprio rígido ou a gente faz uma história diferente. Então, quando a gente cresce no meio rígido e a gente não pega essa rigidez, a gente acaba sendo muito mais mão aberta e fala, eu te dou o que eu não tive, e acaba que esquece de impor os limites que é normal. É a forma como você escolhe contar a tua história, né? Ou você conta da forma que você recebeu ela, você sentiu, no sensorial, tudo. Exatamente. Ou, tipo assim, mas eu não vou fazer isso com meu filho, né? Eu vou fazer de uma outra forma. Exatamente. E nem comigo mesmo, né? Vou fazer de uma outra história. Não vou ser assim, não vou ser... porque um exemplo é, porque eu fui traída uma vez, eu vou me fechar pro amor. Muita gente faz, não, eu vou cair dentro mesmo. E se eu estiver aqui, você tá aí. É uma das coisas que eu coloco muito na clínica, que a gente não deve deixar as coisas ruins que acontecem na nossa vida se transformar no bicho-papão. Que a partir do momento que se transforma no bicho-papão, a gente demora. Aí vira trauma e demora. E aí nunca mais você consegue encarar aquela situação, igual você falou. Regina falou, nunca mais vou ter um relacionamento. Fechei. Aí aquilo ali vira um negócio, porque você não quer. E aí você encontra a pessoa certa, justamente quando você encontra a pessoa certa, você se fechou porque a pessoa errada errou com você. Exatamente. Você não consegue mais lidar com isso. E nem trata, né? Que infelizmente não trata isso. Exatamente. E Frankenstein, gente, teve o melhor design de produção, né? Eu estava muito dividida nessa parte técnica toda com... Tinha Hamlet, tinha Mark Supreme, uma batalha após a outra e Pecadores. Pecadores estava dentro também. Que era eu achei que poderia... Porque tudo estava muito dividido ali mesmo, né? Essa parte assim, técnica eu senti que estava tudo muito dividido, mas tinha que dar para um. Exatamente. Pega bastante, porque assim... Não vou dizer que foi mais do mesmo, achei diferente,
Até o próprio, né? O próprio Frankenstein, eu achei ele diferente. Sim, ele passou foi 14 horas, né, com próteses e Sim, tal, pra se eu achei manter. muito bacana foi a construção dele sendo mostrada no filme. Deu aquela parte mais anatômica Quase mesmo. exatamente os Eu achei músculos, muito né? legal. Aquele corte Ele do indo músculo. escolher os pedaços, né, de corpo, eu achei isso aí muito bacana. Foi E esse muito bem construído, né? também. Porque a gente está falando assim, o primeiro Frankenstein de 31, a gente estava lá em. Era, o cinema mudo estava. O cinema, no caso, falado, não sei se é esse termo, estava começando nos anos 30. Então, esse filme era preto e branco, não tinha nem como ainda fazer. Anos 30 acho que não tem filme, anos 40 tem filme colorido, mas era muito caro para você fazer. Sim. Então, como eu vou fazer um personagem de um morto-vivo que apareça na fotografia em preto e branco? Eu vou pintar de quê? Tentar pintar de roxo, ficava meio escuro, e até chegar num tom esverdeado. Que, querendo ou não, fica até combinando com o que a gente está falando de morto-vivo, né? Querendo ou não, é um tipo de Sim. Mas aqueles parafusos, aquelas coisas, como eu vou construir um Aquela cara quadrada, né? Aquela coisa bem. E ele também era muito doce. Frankenstein também, de 31, ele é muito doce. Ele é muito carinhoso. Tanto que ele chega ali para criança e muito inocente. Uma cena, acho que é do 2. Na minha análise, eu falo isso, né? Que a gente está acostumado a ter medo da criatura, porque era uma coisa horrenda, né? E aí a construção desse Frankenstein, ele já se torna bem diferente no contexto. E a criatura, você não tem medo, você tem empatia com ele, né? Você tem pena, você quer pegar e falar assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Bora ser amigo. Sentimento de pena, ai meu Deus. Mas embora ele seja grande, teve um momento no filme que ele chega num navio, né? Que ele vai, aí todo mundo se assusta e tal. E aí, quando ele começa a explicar a história dele, o próprio lá, o comandante, o capitão, né? O capitão, ele fala, nossa, peraí, tá vendo? Deixa eu ouvir a outra história, a outra parte, né? Até então, eu conhecia a parte do Victor. Deixa eu ouvir. Isso é uma crítica social tão interessante, porque às vezes a gente ouve muito umas pessoas falando parte. de outras, e a gente não para, né, para ouvir. Sim. E aí a gente tem a cabeça bem fechada, e aí cai, né? Tipo assim, fulano não tá falando comigo por isso. E aí a pessoa não escuta a outra parte. Mas por que não tá falando? Né? Mas o que aconteceu para vocês não estarem se falando? Não acontece isso, né? E nesse filme ele mostra esse lado. E ele, muito interessante. Del Toro, ele parou, quando ele também foi ouvido, porque o que ele queria era ser ouvido, ele parou e não quis mais se vingar. Ele queria, não conseguia chegar, né? Ele não conseguia, como se fala, desviver ele, não conseguia também. Exatamente. Eu vou parar, eu não tenho mais por que buscar a vingança e vou correr esse mundão de Deus. E é muito diferente, porque ele poderia... o que ia adiantar ele matar o Victor, né? E não ia apagar as dores dele, né? Ele já tinha perdido a amada dele. Não ia. Ele ia ficar frustrado, ia viver toda uma vida e ele era obrigado, não ia conseguir finalizar aquilo ali dele. Então, a opção de você... Eu tenho a opção de perdoar ou pelo menos esquecer e seguir em frente. Exatamente. É muito, muito interessante isso, muito forte. Porque às vezes a gente prefere ficar ali remoendo aquilo e morrendo por dentro, porque isso mata a gente. O orgulho, né? O orgulho. E não olhar assim, ok, não importa o que está acontecendo, não importa se vocês me enxergam como um monstro, eu vou. E ele nem sabia o que esperaria, né, daqui para frente, como o mundo receberia ele, mas ele decidiu. Provavelmente da mesma forma que foi recebido, né? Porque o Frankenstein, eu não li o livro, infelizmente, eu não sei se essa parte é do livro, como que é abordado, mas o Frankenstein ele decide, né, no segundo filme, quando ele queria uma esposa, ele queria uma acompanhante, aí eles vão fazer a noiva de Frankenstein. E ela só tem um grito, quando ela chega, ela rejeita ele, ela dá um grito, se assusta, ela rejeita. Ele simplesmente fala assim, acabou pra mim, eu não quero mais saber disso. Ele começa a quebrar as coisas, ele pega fogo e eles finaliza com todos eles. Inclusive, se eu não me engano, o Victor também aí, né, finaliza com ele. É aquela coisa, eu não optei por isso, eu não tive essa opção de né, e eu
não, eu vou buscar outras pessoas que, ou pelo Me menos, aceitem, né? não adianta assim, às vezes eu não vou conseguir achar felicidade, esperar que alguém me ame, mas eu vou buscar. Mas, de certa forma, ele teve uma aceitação pela menina, né? Sim, Ela teve uma empatia com ele, assim, acho que ela não seria a única, né? apaixonada de fato. Quando ela vê ele ali e tal, mas essa parte não tem nos outros filmes, mas tem no livro. Essa personagem tem no livro. E aí tem várias versões. Algumas versões de Frankenstein trouxe ela de várias formas. Tem uns que ela é a noiva do Victor, tem que essa aí, no caso, ela era a noiva do irmão do Victor. São várias versões, aí a gente pode brincar um pouco com cada versão. Mas foi muito boa escolha. Foi boa escolha. Sim, Verdade. Foi bom ver essa versão, essa roupagem diferente do que a gente está acostumada, porque tem várias, na verdade, né? Mas foi bem legal. E aí essa categoria maquiagem e penteado, né? O penteado eu daria para minha irmã feia. O Pecadores também teve uma boa. Mas a maquiagem Frankenstein nossa, mas aí não, porque a minha Achei diferenciado. Todos eles têm mensagem. Pra mim já ganhou meu coração. Eu já vi histórias de época. O Pecadores dos anos 30, o Frankenstein é de 1800 e bolinha. O outro é no século, não sei das quantas. Também, de 1800 e bolinha, ou 1600, eu não sei. Todos são de época. Então, eu adoro essa coisa de época. Então, eu fico totalmente dividida. Totalmente dividida. Falei, posso que eles foram meus top 3, entendeu? Então, um deles ganhou, então tá ótimo. Não dá pra... não dá. Se eu tivesse que escolher, tava pelada. Ia ter que ser os 3. Porque tava tudo muito lindo. Muito bem elaborado. Eles conseguem trazer, como um agente secreto. Os caras conseguiram trazer a essência dos anos 70, gente. As roupas apertadas, né? Aquelas coisas. As placas, as ruas, assim, o jeito das placas. Filtro, né? A colorização também é muito da época. E os carrinhos, os carros. Que mágico é o cinema conseguir trazer uma coisa de mais de 50 anos para agora e tudo se encaixa perfeitamente, que parecia que você estava ali vivendo nos anos 70. As caras dos personagens, né? O elenco, né? Exatamente, era daquela época ali. Tudo perfeito. Então, assim, é muito mágico. Muito mágico. E todos esses aí, né? Esse também está dentro de um marco histórico, eu acho secreto, e é de época. E por isso que me encanta essa coisa de época, porque são épocas que eu não vivi, e eu fico assim, através do cinema eu consigo viver um pouquinho daquilo, e eu nunca vou, infelizmente, conhecer. Mas eles conseguem trazer isso pra gente. É mágico pra mim. É mágico. Agora, com relação, por exemplo, a perdas, né? A gente acho que já falou das coisas boas, né? As perdas, por exemplo, o melhor roteiro adaptado. Poderia ser tranquilamente Frankenstein, Hamlet. Nossa, eu tô torcendo pra Hamlet. Mas foi uma batalha após a outra, né? Os Sonhos de Trem também tá lindo. Foi uma adaptação muito bonita. Porque eu não vi nem falar. Deixar pra Regina, porque a Regina viu. Não, esses dois, eu tô muito afim de assistir Hamlet, né? Os outros eu não assisti. Gente, eu acredito. Luna, você é mãe? Não. De pet. De pet, somos. Mas somos mães, não. Mas, Alice, você que é mãe, né? Você vai sentir a dor de uma mãe. Eu não sou mãe, mas eu senti como se fosse. Eu chorei nesse filme. É a questão da empatia, né? Quando a gente entende a empatia, a sororidade. Filme que é visto por outra perspectiva, não pela de Shakespeare, mas da esposa dele. Outra história, outro filme contado por outro prisma, que é muito. Eu tô falando, eles estão brincando com essa coisa que tá funcionando. A atriz, gente, a Jeff Buckley, que ganhou como melhor atriz, eu não tive nem top 3 pra ela. Eu já fui no top 3, tipo assim, ela não tem como. E foi. Essa mulher é visceral. Você vai falar assim, meu Deus, que aula de atuação que essa mulher deu. Eu vi uma conexão. Eu fiquei só no trechinho, eu falei, nossa, que filme forte, que visceral. Gente, eu tenho que assistir esse negócio. É uma entrega, né? Eu fico louca. Gente, Esse eu tô muito afim de assistir. Esse e o Morro dos Ventos Uivantes. Não tá na lista de falar, mas eu tô muito afim de assistir. No dia que eu fui ver,
eu assisti o outro, porque eu estava fazendo justamente do Oscar, né? Então eu tinha que assistir Mark Supreme. Falando em ator coadjuvante, que também tem atores de Pecadores, né? Que é o Delroy Lindo, que estava concorrendo, tem o Jacob Elordi de Frankenstein, Benício Del Toro de Uma Batalha Após a Outra, Stellan Skarsgård de Valor Sentimental. Mas, gente, olha, eu vou ser muito sincera pra vocês. O meu top 3, eu acertei muito top 3, gente. Acho que só errei os dois, hein? Champagne tava belíssimo. Belíssimo em termos, assim, visceral, sabe? Ele veio potente, ele veio grande, de Uma Batalha Após a Outra. Vale a pena ver, porque o trechinho que eu vi dele também parece ser ele tá muito caricato, mas é um caricato que você não fala assim, não é uma caricatura, ele é assim, sabe? E o final do Oscar, não sei se vocês viram o final do Oscar, o final mesmo, que o final. Não, o apresentador do Oscar, ele replica o final de Uma Batalha Após a Outra, que é muito. Só quem viu o filme entendeu o final. O pessoal que estava comentando o Oscar ficou assim, né? Acabou. Ninguém deu mais. Eu e meu irmão aqui, a gente se acabou de rir, porque ficou muito igual. Não assiste. Os próprios pessoal que está lá envolvido não assiste. Eles ficaram só assim, vamos, né? Terminou. O Oscar tá assistindo o filme para você poder pelo menos sentir a vibe ali. Você tem que assistir pra comentar. Gosta de brincar com essas coisas, né? Fazer piadinha. Não, pelo amor de Deus. Embora eles tenham colocado pontos bem interessantes ali né, tem apresentadores que só falam abobrinha. Mas esse final, eles não passou para eles, né? Porque às vezes corta, né? E já tem que fechar a apresentação ali, né? Mas eu e meu irmão, a gente que viu o filme, cara, esse final é muito engraçado, não tem como não rir. Foi tipo a Tânia Maria fazendo a Tia Gleide, sabe? Foi algo assim que ele replicou. Exatamente. Você já entende, né? E como foi o melhor filme, eles fizeram, obviamente, esse foi o melhor filme, né? Foi Uma Batalha Após a Outra. Apesar do nome se falar sobre batalha, não tem nada a ver com guerra, não? Porque eu vi uma grávida atirando. Sim, a Breonna Taylor. É porque eles são revolucionários. Eles lutam pela Viva la Revolução. Tanto que a Tânia Maria fala isso, né? Ela faz isso. E assim, é o tempo todo política, muita política. Por isso que o Wagner falou assim, nossa, Uma Batalha Após a Outra é quase uma extensão. Não chega a ser uma batalha de guerra, tá? É uma batalha política. Sim. Interessante. Eu achei que realmente esse Oscar ele foi bastante político também, né? Ele trouxe essas questões que na última edição deixou a desejar, né? Só, por exemplo, a direção. A melhor direção, por exemplo, estava Ryan Coogler, né, que é de Pecadores, Joaquim Trier de Valor Sentimental, Josh Sacks de Mark Supreme e Chloé Zhao de Hamlet, ou melhor, Chloe Zhao, desculpa, e Paul Thomas Anderson ganhou como primeira vez como roteirista, ele ganhou roteirista e direção, muito merecidamente, como Uma Batalha Após a Outra. Muitos anos no cinema, em Hollywood, não tinha ganho ainda Sim. Pelo menos como diretor, né? E foi muito. Todo mundo aplaudiu de pé. Sim, né? Merecido. Uma coisa justa. Eu queria, apesar que só porque é terror, como eu falei, né? A minha irmã fez, só ganhou falando aqui da parte, quer dizer, só foi indicado em um e não ganhou. Pelo menos eu queria que tivesse ganhado. O Jurassic World aqui também foi esquecido, tadinho. Pro efeito. Melhores efeitos visuais ganhou o Avatar, né? Avatar. Eu não consigo. Eu assisti uma vez Avatar em 3D, passei um mal do caramba. Eu assisti uma TV em casa. A gente que usa óculos. Aquele azul, com 2 óculos, aquele azul, não aguentava mais azul. A gente chega de Avatar, aí Avatar ganha. Tipo, poxa, ganhou também como figura. Deixa eu ver, mas outra coisa também que eu fiquei. Pra mim é comprado. Já tá certo. Algumas coisas ali ainda fica comprado. Já estão certas, né? Até porque todo mundo falando assim que eu conheço que já assistiu, falou que esse último Avatar ele não tá assim com a história lá, essas coisas, né? Aí tanto é que eu fiquei pensando, cara, ele quase não foi mencionado, né?
Não foi, mas é toda uma construção, eles levam em consideração a construção do universo, né? Muito Sim, bonito, porém quando entrou o deixou a Wolf, desejar. eles perderam a essência dos primeiros filmes do parque, que é aquela coisa, um animal que Exatamente. pula. Ficou tudo muito mais do mesmo. Aí, tipo assim, começou a adestrar o dinossauro, coisa que você sabe que não aconteceria. Interessante o primeiro World. Foi interessante o segundo, nossa, o segundo que eles, o vulcão come a ilha e eles veem um barco saindo e o vulcão comendo os dinossauros, assim. Sim. É triste, porque você ouve eles gritando. É de chorar. Eu chorei naquela cena no cinema. Nossa, e aí acabou. O filme também, o final é bom também. Quando você descobre algumas coisas, eu vou falar caso alguém não spoiler. Mas assim, o Old, apesar assim, ele pode não ser perfeito, mas ele conseguiu trazer um pouco mais a essência. Porque é o mesmo cara que escreveu, o mesmo cara que estava envolvido, sabe? Ele tentou trazer a essência, tentou trazer até elementos do livro. E para dentro desse contexto, para tentar trazer, tentar resgatar, por isso que é recomeço. Não foi satisfatório, mas ele tentou trazer de volta aquela essência que estava perdida. E é isso que eu gostei, entendeu? Mesmo não saindo um resultado tão bom, mas não enxergam isso. Aquela essência do Jurassic, e aí, pessoal, nossa, mas o melhor, a gente não disse que é o melhor. Nunca vou dizer que é o melhor. Então, tem que estar tentando resgatar o que foi perdido. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar muito na franquia, você perde, né, gente? Vocês não viram Pânico? Não, se perdeu mesmo. Eu não assisti, mas eu sei O Pânico eu não assisti ainda, mas do jeito que o pessoal tá falando... perdendo. Ou não, talvez o fato de ele também... Acho que era o final, né? Também querer já, vamos finalizar, né? Sim, você às vezes quer explorar outras coisas dentro da franquia e uma hora você quer resgatar e tenta trazer essa coisa à tona. Talvez o próximo tenha um resultado mais positivo, se tiver. Porque o último, gente, foi uma calamidade. O último que eles trouxeram os atores do primeiro... Do Jurassic, você está falando? O último Jurassic World, eles trouxeram todos os atores principais do primeiro filme. Foi uma... horrível. A história horrível. Então eles quiseram trazer isso de volta e quem sabe no próximo tem um resultado melhor, né? Vamos torcer. E aí eu só queria fazer uma menção à melhor montagem, gente, porque a montagem de um filme é uma essência, né? Você montar as partes, encaixar. Eu estava torcendo por F1, porque o Fórmula 1, esse filme foi gravado ao vivo, gente, numa Fórmula 1 real, com público real. Os próprios corredores de Fórmula 1 estavam lá presentes, inclusive aparecem no filme. E tava lá Brad Pitt com um elenco e tal, gravando, e fazer a montagem de... acho que eles ganharam o melhor som, se não me engano. Mas a montagem de F1 tinha que ter ganho. Aí depois veio Mark Supreme também, porque essa jogada de ping-pong, né? Que você tem aquela coisa da câmera para lá, para cá também, eu acho que tem que ser preciso. Esse foi uma batalha após a outra, o melhor filme. E também, gente... Não, que tem também... tem uma parte que a menina lá tá descendo. Porque, assim, nos Estados Unidos e México, é muito parecido como se diz? Em espanhol seria carreteira. Rua. Quando você vai vou viajar para um outro lugar que só tem estrada. A estrada. E aí, a estrada, ela faz assim. Eu já viajei numa estrada assim, que parece que você vai subir muito, e você nem sente que você subiu. E aí, você vê o morro, aqui tem muito. Aí eu olhava para trás, aí eles fizeram uma montagem muito, muito incrível. Mas, assim, foi interessante, teve muita ação e tal, mas, assim, eu acho que o F1 poderia ter ganho nessa categoria. Eu incluí Pecadores também, porque tem uma montagem muito legal também. Sim. Mas... foi uma batalha após a outra. E não tá ruim, tá? Não tá ruim, não. Eu falo pra vocês assistirem, tá? Porque tá bem legal, vocês vão gostar. Vou separar alguns nomes pra poder assistir também. No final de semana. Também, todos que tu já falou aí, eu vou dar play. Os 10 filmes que foram indicados, gente. Não, fazer uma maratona. Vão assistir. Vale a pena, com certeza, tenho certeza. Isso, acho que a gente termina por aqui, né? Não sei se faltou alguma coisa. Tem algum ponto que vocês querem falar? Então, olha que os filmes basicamente, foram maravilhosos. Eu vou sair daqui para assistir esses outros, porque
Tu Assista. falou Eu vou com rever de novo. empolgação e caramba, deve estar muito bom. Eu tenho que assistir. Tá muito bom. Mais justo, né? Inclusive, quem quiser dar uma olhada na minha conta, tem as análises lá embaixo e tem os top 3, mas top 3 não precisa mais, que já foi a premiação, né? Mas as análises são muito legais, não tem spoiler. E, enfim, eu gostei muito, estou satisfeita porque o Brasil foi indicado a 4 Oscars. Sim. Não ganhou, mas a gente está no topo. Foi também, indicado. Continua, Foi indicado. Fomos lembrados, somos reconhecidos, estamos sendo vistos, então é isso que importa. Agora é continuar trabalhando e Exatamente. fazer coisas interessantes. Tem muita coisa boa aqui, e eu acho que ainda vem muita coisa boa.